Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ora vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezíveis e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. Feche os seus olhos, querido Deus. Nós te louvamos por este momento maravilhoso em que estamos na tua presença. Adoramos o teu nome. Agora vamos ouvir a tua palavra. A tua palavra é o alimento que nos dá força, vigor, ânimo, coragem, que nos faz estar de pé diante das lutas e dificuldades. É pela tua palavra que nós temos fé para crer no impossível, para esperar aquilo que talvez os nossos olhos não veem. Eu quero que esta palavra que nós vamos meditar nesta noite venha tocar os nossos corações, a nossa alma, que saiamos daqui pensando, Senhor, em melhorar, em crer, em confiar cada dia mais no Senhor. Colocamos tudo diante de Ti e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Esteja sentado. Gratidão a Deus por ver todos na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome daquele que vive e que reina para sempre. A Macleone hoje está no bairro Vila Nova, ministrando uma palavra ali para as irmãs, e eu estou muito feliz em saber que Deus está usando a Macleone também, e eu sei que tudo isso é a oração da igreja, é Deus trabalhando nos nossos corações de maneira especial. E o texto que Deus colocou no meu coração é na primeira carta de Paulo aos irmãos em Corinto. E Paulo, ele vai de Atenas para Corinto, está lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, e ele fica ali 1 ano e 6 meses e planta uma igreja, abre uma igreja, começa a pregar o evangelho, pessoas começam a se converter. Ali tinha Áquila e Priscila, um casal que havia vindo de Roma, estava morando em Corinto, e através de Paulo aquela igreja é estabelecida, e Paulo vai por outros lugares, passa a Macedônia, começa a evangelizar em outros lugares, e depois de alguns anos ele tem a necessidade de escrever uma carta para a igreja em Corinto, porque na igreja em Corinto surgiu muitos mestres, muitos sábios e muitos irmãos que precisavam, que desejavam ter Pedro, ter Apolo, ter Cleopas, ter outros sábios dirigindo a igreja, e Paulo vai escrever uma carta para que a igreja entendesse a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, a magnitude de Deus e a glória de Deus, aleluia, porque quando você e eu vamos adquirir qualquer coisa, a gente quer o melhor. A gente quer a coisa mais grande, a mais bonita, a mais perfeita, e a gente quer às vezes destacar, e daí Paulo vai dizer aos irmãos que não é pela escolha humana, do jeito humano que Deus escolhe, não é da maneira terrena que Deus escolhe, não é do olhar humano que Deus vê. Deus, ele trabalha numa esfera extraordinariamente muito mais além, e o profeta Isaías escreve lá no capítulo de número 58, versículo, aleluia, 55, versículo 8, ele vai dizer, parece-me que é isso, ele vai dizer assim, que os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, porque assim como o céu está mais elevado do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos.
humanos. E muitas vezes nós somos tentados, pastor Peterson, a tomar decisões pelos olhares humanos, a dirigir a nossa vida pelas coisas humanas. E Paulo termina o primeiro capítulo, no nosso texto como capítulo, a primeira parte da carta dizendo que Deus, Ele age de uma maneira diferente. Deus age de uma maneira não do nosso jeito, não segundo a nossa maneira de medir as coisas. Nós vivemos num mundo em que a gente quer se destacar, quer se sobressair, quer aparecer, e Deus vai trabalhar de uma maneira diferente na história da humanidade. Deus nem sempre usou quem estava no palácio, embora Ele use também quem está no palácio. Deus nem sempre usou o primogênito, embora Ele use o primogênito também. Deus nem sempre usou quem estava em evidência, embora Deus também use quem está em evidência e quem está no lugar certo. Deus, Ele age de uma maneira que a gente fica às vezes meio que boquiaberto olhando o trabalhar de Deus. Eu disse, mas o João, o Pedro, a Maria, não tinha jeito nem para ser crente, nem para servir ao Senhor. De repente Deus, aleluia, lava com o seu sangue, dá um banho de misericórdia, como diz o pregador, e traz para perto dele, coloca unção, graça, autoridade e poder, e começa a usar. E a gente fica olhando assim, diz, mas como? Aleluia, não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. Mas Deus, usando Paulo, vai dizer, eu uso da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. E Paulo vai enfatizar dizendo, vocês não são os mais sábios, vocês não são os mais entendidos, mas Deus escolheu você. Quando eu paro para meditar, aleluia, na misericórdia de Deus, na palavra de Deus, no agir de Deus para com o ser humano, e coloco o espelho da palavra na minha frente, eu começo a imaginar como que Deus foi escolher o Hebron, como que Deus foi escolher a minha vida, aleluia, da onde Ele me tirou, da maneira como Ele trabalhou, e eu começo a exaltar Ele, porque Ele trabalha da maneira dEle, do jeito dEle. E por isso eu e você temos o privilégio de ser salvo, perdoado, resgatado, liberto, transformado para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você já pensou se Deus só escolhesse quem tem diploma, aleluia, quem tem um curso superior, quem tem, aleluia, uma estirpe, aleluia, real, alguém que tem um sobrenome especial? Deus é tão maravilhoso que Ele olha para mim e para você, Ele olha para cada um dos seres humanos e diz assim, o meu amor, aleluia, foi tão grande que eu entrego o meu Filho para que todo aquele que nele crê, aleluia, tenha vida eterna, não pereça mais, mas viva uma vida eterna na presença do Senhor. Nós não tínhamos méritos, nós não tínhamos condições, nós não tínhamos privilégio, aleluia, e é tão extraordinário que por ser rejeitado pelos israelitas, pelos judeus, Deus vai abrir a porta através de Pedro, quando vai à casa do centurião Cornélio, e começa a abrir a porta para que os gentios, para que eu e você, para que toda a humanidade conhecesse Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, para que todos compreendessem a grandeza da graça, o amor, aleluia, imensurável de Deus pelo ser humano, e aceitássemos, aleluia, a misericórdia dEle para viver uma vida somente para Ele, para a glória do nome dEle, e para que Ele fosse exaltado. Paulo vai destacar dizendo, olha, Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. E é tão extraordinário, aleluia, que Deus, Ele chama as coisas pequenas, porque Ele quer provar para mim e para você, mostrar para a humanidade, que não depende da nossa força. Quando Ele chama alguém pequeno, Ele está dizendo, não é porque você é forte que eu te chamei, não é porque você é grande que eu te chamei, é porque a minha misericórdia, o meu amor foi derramado sobre a tua vida, e eu te chamo para se tornar grande na minha
minha presença. Aleluia, esse é o projeto de Deus. Ele chama pessoas que não são, para que a graça dele venha a ser manifestada de uma maneira gloriosa, para que o poder dele venha a ser derramado, colocado, como disse Jesus: mas ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder do alto. Aleluia. O escritor Lucas escreve em Atos, no capítulo 1, versículo 8: e ser-me-eis testemunhas, ou melhor, recebereis o poder que há de vir sobre vós do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você só é alguém, eu e você só somos alguém, porque Jesus nos amou, porque Jesus nos chamou. Aleluia. O que seria do Hebron se não fosse a misericórdia do Senhor? O que seria de você, aleluia, se não fosse a misericórdia do Senhor? O que seria da vida da humanidade se não fosse o amor de Deus demonstrado em Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando de braços abertos Ele, aleluia, entrega a sua vida em amor, em resgate por toda a humanidade, por todos aqueles que crerem no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Ele escolhe as coisas pequenas, para que eu e você venhamos ter certeza de que a salvação não vem pelas nossas obras, pela nossa maneira de trabalhar, pela nossa maneira de adquirir. Ele escolhe eu e você pequenos, sem condição, porque Ele diz assim: o meu amor, a minha graça é derramada sobre você e vai aperfeiçoar você para se tornar parte integrante, aleluia, do reino dos céus, vivendo uma vida eterna para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus nos chama pequenos para que a santidade de Deus, aleluia, venha agir na nossa vida diária de prática, venha gerar uma vida de santidade, de retidão, de integridade, de comunhão com Deus, de abstenção dos erros e pecados desta vida, da abstenção do mundanismo que tenta nos separar do amor de Deus. Deus nos traz, nos chama pequeno para dizer: eu posso santificar, purificar, restaurar, abençoar a sua vida de uma maneira gloriosa. Eu acho lindo que Paulo vai dizer, aleluia, no verso de número 30, ele diz assim: olha, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção para a nossa vida. Somente Deus é que pode agir na vida de um homem sem condições, aleluia. E Deus é extraordinário, que às vezes Ele faz na minha e na tua vida acontecer da mesma maneira que aconteceu com Moisés, quando Moisés por 40 anos está no palácio do rei de Faraó, no Egito, e ele se acha alguém importante, letrado em todas as faculdades do Egito, sábio aos olhos humanos, sucessor talvez no trono de Faraó, príncipe no Egito, e de repente ele se acha importante, e Deus diz assim: não é eu, não é você, é eu que vou agir, é eu que vou trabalhar, é eu que vou moldar as coisas. E aí Moisés vai lá para o deserto, ali depois de cometer algumas coisas erradas, ele tem que ir lá para o deserto, cuidar das ovelhas do seu sogro. E aí note bem, ele era alguém, aleluia, príncipe do Egito. Deus permite ele ir, aleluia, para o deserto de Midian, e lá em Midian ele começa a apacentar aquilo que não era seu. Deus trabalha na minha e na tua vida de maneira que eu e você vamos aprendendo, compreendendo, entendendo, nos humilhando, nos entregando na dependência do Senhor, e Ele começa a moldar, a transformar a nossa vida para a glória e louvor do nome dEle.
O Moisés, que se achava alguém, está lá no deserto, por trás das montanhas, aleluia, de Moriá, e de repente ele ouve, ele vê melhor uma sarça que se queima e não termina de queimar, e o fogo não se apaga. Ele quer se aproximar, ele ouve a voz de Deus. Há uma transformação na vida de Moisés. Eu acho lindo, já falei aqui, que Deus começa a falar com Moisés, e Moisés ouve Deus falar, e tira a sandália do teu pé, porque o lugar é santo. Aleluia. Deus começa a dar ordem para Moisés, porque está escolhendo alguém que não é mais ninguém, alguém que já não é mais príncipe, alguém que está servindo, aleluia, como um pastor de ovelhas do seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que quando ele tira as sandálias, ele se aproxima, e Deus começa a falar com ele, e Deus se manifesta para Moisés de uma maneira tão linda, aleluia, dizendo: eu ouvi a oração do meu povo. Olha que Deus não está nem interessado em abençoar Moisés. A gente está buscando bênção para a gente, e esquece que Deus nos chama. Deus chama pequenos para que outras pessoas sejam abençoadas, mas Ele nos torna, para a glória do nome dEle, o interlocutor, aquele que vai realizar a obra, aquele que vai fazer o trabalho, para que algo do céu aconteça aqui na terra. Labaxarabacandarai. Talvez você não se deu conta ainda que o teu trabalho, aleluia, que a tua casa, que a rua que você não mora lá por acaso. É Deus que te colocou lá, é Deus que permitiu acontecer alguma coisa para você ir parar lá, aleluia, ou na empresa, ou no trabalho, ou aleluia, lá onde você mora, para que Ele venha te usar de uma maneira extraordinária, para que os projetos de Deus venham se cumprir na tua vida. Tem tanta gente que veio de outro estado para cá, ali vieram do norte, do nordeste, e você ainda não se deu conta que você está aqui para um projeto de Deus. Ali você que veio morar aqui, que está morando aqui, há um projeto de Deus, há um agir de Deus. Permita-te Deus trabalhar através da tua vida, para que algo extraordinário aconteça. E Deus vai curar Moisés. Já falei que Deus pede para Moisés: Moisés, coloque a tua mão no teu peito. A mão de Moisés está leprosa, aleluia. Ele vê a lepra ali. Lepra fala de pecado, lepra fala de coisas erradas, lepra fala de uma vida que totalmente fora dos padrões que ele viveu lá no Egito. E aí Deus disse: agora coloca de novo, que eu vou restaurar o teu coração, vou restaurar a tua vida. Ele bota de novo, sai purificada, aleluia. O pecado foi tirado, aleluia, a transgressão foi perdoada. E daí Deus disse: eu preciso que você volte, estou mandando Arão para te encontrar, e você vai tirar o meu povo do Egito. Sabe o que é Deus? Usando quem não é mais nada, quem não tem mais qualidade alguma, alguém pequeno, para realizar coisas grandes, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Tem um escritor que diz que Moisés viveu 40 anos achando que era alguém, e não era ninguém. Viveu 40 anos achando que não era ninguém, e Deus o transformou em alguém, aleluia. E aí viveu os últimos 40 anos, aleluia, descobrindo que só Deus é que faz as coisas perfeitas, e que o homem depende totalmente de Deus, aleluia. Ah, quanto mais cedo eu e você descobrirmos a nossa pequenez e a nossa dependência de Deus, mais cedo a gente vai ver os milagres acontecendo, porque daí não é pela força do homem, não é pelas aquisições do homem, mas é pelo poder de Deus manifestado na vida do homem, na vida da mulher, que o milagre vai acontecer, que a bênção vai chegar, e que você vai poder se alegrar dizendo: bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deus escolhe coisas pequenas de maneira incondicional. Deus escolhe, Paulo está dizendo que Ele escolhe de maneira incondicional, aleluia. Ele não escolhe colocando uma condição, não, ou porque tem uma condição, não. Ele escolhe você do jeito que você é. Mas Max Lucado escreve dizendo: Ele te ama tanto que Ele se recusa em deixar você do jeito que está, e Ele quer transformar você em alguém parecido com Ele, com as qualidades do céu, com as qualidades da palavra, com a unção do Espírito Santo. Então, por mais que Ele ame eu e você do jeito que a gente
é. Ele diz assim: eu quero transformar, melhorar, mudar você, para você se tornar melhor a cada dia, para que você resplandeça a luz de Cristo em todos os dias da tua vida. É tão maravilhoso quando ele usa de maneira incondicional. Ele está dizendo: eu estou usando de maneira incondicional para anular a sabedoria humana. Ali ele diz assim, nós lemos ali que ele usa as coisas absurdas, ele usa, aleluia, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, ele escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. No texto que nós lemos diz as coisas ignóbeis, está dizendo que as coisas humildes, aquilo que não tem valor algum, para confundir aquilo que tem valor na sociedade. Sabe o que Deus faz? Ele vai levantando você, dia após dia, transformando você, purificando você, para que o nome dele venha a ser glorificado. Ele usa de maneira incondicional para anular, aleluia, a força humana, para anular o querer humano, para que eu e você não venhamos mais ter a nossa vontade, mas para que a gente possa, como Paulo escreveu, a vida que vivo não vivo mais eu, mas eu vivo ela na fé no Filho de Deus. Ali o meu prazer não é viver para mim mais, mas é viver para Ele, andar para Ele, servir a Ele, adorar a Ele, glorificar a Ele, e de uma maneira especial Deus vai trabalhando tudo isso para que o nome dele venha a ser glorificado na nossa vida. Deus nos chama, ou chama as coisas pequenas incondicionalmente, para anular a glória humana, para tirar, aleluia, o orgulho humano, para tirar a nossa prepotência humana, para a gente não ficar dizendo eu fiz, eu fui, eu realizei, não, para a gente dizer o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos ajudou a realizar, o Senhor operou um milagre que a gente tanto precisava na nossa vida. Deus chama as coisas pequenas, aleluia, para si como propriedade exclusiva. Ah, como é maravilhoso, aleluia, quando Deus pega aquilo que não tem valor, aleluia, e começa a lapidar, começa a trabalhar, começa a limpar, começa a ajustar, começa a tirar tudo aquilo que está contaminando, aleluia, aquela preciosidade. Aí a gente lembra do hino, né? Aleluia, que Ele é o nosso lapidador, Ele é aquele que cuida de nós, aquele que vai aperfeiçoando, tirando tudo que está atrapalhando, para que a essência, para que o brilho, para que o valor realmente de Cristo Jesus na nossa vida venha aparecer, não os valores externos, terrenos, momentâneos e passageiros, mas o valor da presença e do poder de Deus na nossa vida. Venha mudar a circunstância, venha mudar a situação e venha nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A glória não é para nós, aleluia, o poder é dele em nós, para que ele venha a ser glorificado dia após dia. E quando eu entendo que o poder de Deus na minha vida não é para mim ter proveito terreno, humano, carnal, eu entendo que é para que ele apareça, para que ele, aleluia, se destaque, para que o nosso Deus seja glorificado. Começa a fluir através de nós, através da tua vida, a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, aleluia, sobre o teu trabalho, aonde você colocar a mão, Deus vai prosperando, o nome de Deus é glorificado, aleluia. É tão maravilhoso que nesse contexto de propriedade que Deus nos chama e nos escolhe, aleluia, Ele vai fazer comigo e contigo, aleluia, parte da sabedoria, parte da justiça, parte que nós lemos no verso 30, da santificação e da redenção, não para que o Hebron ande caminhando e dizendo, aleluia, eu sou santo, eu sou puro, não, para que eu e você comece a andar e a viver uma vida dizendo, é Ele na minha vida, é Ele no meu ministério, é Ele na minha família, é Ele no agir do dia a dia, e você consegue destinar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para a glória do nome do Senhor. Paulo escreve aos irmãos em Éfeso ele vai dizer no capítulo de número 2,
versículo de número 6, 7, 8 até o 10, ele vai dizer que, aleluia, a nossa salvação é pela fé. A nossa salvação é pela fé, é o dom gratuito de Deus para o ser humano, que nós não fomos salvos pelas nossas obras, para que ninguém se glorie nas obras que realiza. A salvação não vem por aquilo que eu faço o que faço porque sou salvo em Cristo Jesus, eu ando da maneira que ando, porque Ele me perdoou, me resgatou, me libertou, me transformou, e me deu um caminho a seguir, e um caminho a andar, aleluia, e por isso eu pratico as boas obras, aleluia. É claro que se eu sou salvo, eu tenho que começar a praticar boas obras, eu deixo as obras da carne, eu deixo as obras, aleluia, terrenas, e começo a praticar o fruto do Espírito na minha vida, para que Ele seja glorificado em toda a minha maneira de viver. Paulo está dizendo aos irmãos que queriam Apolo, que era um homem, aleluia, usado por Deus, versado e com uma eloquência muito grande. Paulo estava dizendo para os irmãos que queriam um Pedro, aleluia, que depois do Pentecostes, cheio do poder de Deus, da unção de Deus, cheio de graça, de autoridade, aleluia, ele está dizendo para esses irmãos que queriam outras pessoas, dizendo: olha, o que mais Deus aceita é as coisas pequenas, é aquele que se entrega, aquele que reconhece o seu tamanho e diz: Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos. E quando eu falei agora, Deus me fez lembrar ali do menino que foi ouvir Jesus pregar, e ele leva 5 pães e 2 peixinhos, ele leva para ele se alimentar, e depois de uma mensagem de algumas horas, Jesus chama, aleluia, os discípulos: olha, deem comida à multidão. Aparece, aleluia, Filipe diz: Senhor, se nós tivermos 200 dinheiro, nós não temos padaria para comprar pão para essa gente. E aparece André e diz: Senhor, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Um, aleluia, entende que o pouco dá para muito, e o outro entende, mesmo que tivesse muito, não tenha o que fazer, aleluia. Olha a ideia e a visão de 2 discípulos de Jesus. Por que às vezes a gente faz assim? De vez em quando a gente olha para o montante e diz assim: mas não dá, mesmo que a gente quisesse, por mais que tenhamos condições, a gente não consegue fazer. E o outro vem e diz assim: olha, nós não temos quase nada, mas eu sei que esse pouquinho aqui, aleluia, na mão de Jesus, vai multiplicar, vai prosperar, vai dar certo, e o milagre vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Em quarto lugar, Deus chama e usa os improváveis. Paulo está dizendo: olha, Deus usa quem é improvável. Paulo poderia ter descortinado aqui acerca de tantas personagens do Velho Testamento, talvez de Jacó, aleluia, que não era o provável herdeiro, aleluia, talvez de José, aleluia, que era um dos irmãos caçulas da família de Jacó, e Deus vai lá e revela sonhos para ele, Deus dá a visão para ele, Deus dá um direcionamento para a vida de José tão maravilhoso, e José, aleluia, vai sendo fiel até os sonhos se cumprirem, porque a gente tem promessa, labachurianda, rabachai, a gente tem palavra, a gente tem confirmação, mas a gente tem dificuldade de perseverar fiel até a promessa se cumprir. A gente tem dificuldade de se manter na presença de Deus até o projeto se realizar. E José conseguiu, por mais que fosse o menor, o improvável, aquele que foi zombado pelos seus irmãos, mas de repente Deus vai ajeitando na história de José, para que cada promessa venha se cumprir na vida de José. Aleluia. Eu falava outro dia para um pastor amigo meu: as promessas de Deus estão aí. Tem 2 ou 3 coisas, no mínimo 2 eu tenho que me cuidar. Eu preciso me manter fiel, crente, servindo ao Senhor. É a primeira. E a segunda é não morrer, porque se eu não morrer e me manter fiel, todas as promessas vão se cumprir. Aleluia. Coisas grandes vão se realizar na nossa vida, coisas grandes vão se realizar na tua existência. Se mantenha fiel ao Senhor, aleluia. Cuide da tua saúde, cuide do teu corpo
corpo físico também, e aí você vai se mantendo, e a promessa vai se cumprindo, você vai sendo fiel, e Deus vai trabalhando, endireitando, organizando, aplainando, para que a promessa dele se cumpra na tua vida. Deus escolheu um Davi. Paulo poderia ter falado de Davi para os irmãos em Corinto, dizendo: olha, você lembra de Davi? O rei, o grande rei Davi, aleluia, que estava lá no campo cuidando das ovelhas, era o menor, era o ruivo, era aquele que ninguém acreditava que iria dar certo, mas de repente Deus, aleluia, chama Samuel para ir a Belém, para ir à casa de Jessé, para estar lá na casa de Jessé e ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Sabe o que é isso? Por mais pequeno que você se sinta, por menor que você se ache nestes dias que você está vivendo, Deus te escolheu, aleluia, e já comunicou com Samuel, já comunicou ao profeta, já está arquitetando tudo para chegar aonde você está. Isso é profético para a vida de alguém. Ele vai chegar, o azeite vai ser derramado, o poder de Deus vai chegar, e você vai tomar posse do milagre de Deus na tua vida, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. O Davi estava lá no campo, Davi nem sabia que tinha festa na casa, até que o mensageiro chega e diz: olha, ninguém vai comer se você não chegar em casa, então eu vou ficar aqui, vai lá para a tua casa, e eu cuido das ovelhas, vai lá que o teu pai está te chamando. Aleluia, aleluia. Talvez você não se deu conta do que Deus está projetando para a tua vida, e você se acha menor, talvez na sua insignificância de pensamento e de ideia, você acha que não tem condição, e Deus está dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, aleluia. Não são os sábios, não são os entendidos, mas eu escolhi você, eu escolhi a tua vida, eu escolhi a tua família, aleluia. Eu acho lindo que, parece-me que é, aleluia, o diácono Estevão que fala que Deus escolhe do povo de Israel uma tribo, de uma tribo Ele escolhe uma família, e de uma família Ele escolhe um rei. Isso me alegra, aleluia, porque quando Estevão está pregando essa mensagem em Atos, aleluia, capítulo 8, ele está dizendo que Deus escolheu, aleluia, de uma tribo, escolheu uma família, de uma família escolheu um moço para se tornar rei. Ele vai detalhar Davi, o grande rei, ele vai detalhar Moisés, o grande líder, para chegar em Jesus, o Salvador do mundo. Você já notou, aleluia, que Deus pode usar você, Deus quer usar você neste tempo da igreja, para destacar algumas coisas do reino de Deus na vida de algumas pessoas, e Ele não vai escolher grandes não, Ele escolhe você, para a glória do nome dEle ser manifestada na tua vida, para que o teu nome, o teu sobrenome, a tua vida venha aparecer, aleluia, atrás da vida de Cristo na tua vida. Fica de pé na presença do Senhor Jesus. Paulo podia falar de Daniel, o menino que chegou na Babilônia e era para comer manjar do rei. Ele disse: não vou comer manjar do rei, eu só quero comer frutas e legumes e suco. Eu não quero mais nada do que o manjar do rei tem. E Paulo nem fala de Daniel, mas Daniel se torna o primeiro depois de Nabucodonosor no reino, o primeiro depois de Dário no reino. Passa 3 reis e Daniel continua lá na Babilônia, profeta de Deus, homem de Deus, honrado por Deus, alguém que Deus escolheu do nada para que o nome de Deus fosse glorificado, aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem lembrando você que Deus te chamou, aleluia, entre os pequenos. Segundo, Deus te chamou de uma maneira incondicional. Ele não quer que você pare para vir, Ele quer que você venha para parar.
Ele quer que você aceite para que Ele te dê força para parar. Ele quer que você tome uma decisão para que Ele te fortaleça. Deus te chamou e te fez propriedade exclusiva dEle, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Vocês que Pedro vai dizer, nem eram povo, agora vão se tornando povo de Deus, aleluia. E Deus te chamou como um improvável. Eu quero orar por você nessa noite. Quero fazer um convite para você que deseja, aleluia, que Deus mude essa pequenez que você se sente. Que Deus mude essa maneira que você está vivendo. Que você acha que não tem saída, que não tem meios, que não tem jeito. O Deus, o grande eu sou, está aqui nesta noite. Aleluia, é lindo quando Deus vai dizer para Moisés, o grande líder, o eu sou me enviou a voz, o eu sou ali está dizendo, eu sou a saúde, eu sou a provisão, eu sou o alimento, eu sou tudo que você precisar, eu sou, e Ele está aqui nesta noite para dizer para mim, para você, entrega, lança, coloca na minha mão, porque eu vou tornar grande, eu vou multiplicar, eu vou prosperar a tua vida. Tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus nesta noite? Receber Jesus como Senhor e Salvador? Dá um sinal com a tua mão, levantando ela. Se você deseja receber Jesus, a partir de hoje eu quero ser crente. A partir de hoje eu quero que Jesus me pegue pequenininho, aleluia, e cresça na minha vida. Aleluia. O João Batista, precursor de Jesus, disse, olha, importa que ele cresça e que eu diminua, mas Deus vai trabalhar em você de uma maneira tão especial. Se tem alguém que deseja entregar sua vida hoje, é o dia que Ele escolheu para entrar e fazer morada e mudar a tua história. Ali eu quero orar também por você, ali que talvez precisa de um milagre de Deus na tua vida, e quer que Deus venha cumprir as promessas. Se você precisa de uma oração, vem à frente receber a oração nesta noite. É uma oração, aleluia, para que você saia daqui a partir de hoje não se tornando grandão, não se tornando alguém arrogante, mas alguém que está carregando o grande Deus na tua vida de uma maneira especial. Se você quer um milagre de Deus, vem à frente, eu quero orar por você. Tem alguém que deseja receber oração? Posso orar? Se você deseja receber o milagre, tem alguém enfermo, você não pode voltar para casa doente não. Aleluia. Está aqui o pastor Fabrício com o óleo da unção, aleluia, para ungir você nesta noite. Aleluia. É noite de vitória, é noite de milagre, é noite de bênção, é noite de você sair da insignificância e se tornar alguém usado por Deus, cheio da presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha crendo no milagre de Deus para a tua vida. Venha crendo na provisão de Deus para a tua vida. Venha crendo num Deus que transforma do nada aquilo e faz tudo para a glória do nome dEle. Vamos orar, estenda sua mão, querido Deus, amado e soberano Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos que aqui vieram diante do altar. Aqui está a tua igreja reunida e nós clamamos a ti, Senhor, venha fazer milagres e maravilhas, vai quebrando todo o mal, vai tirando todo o sentimento, aleluia, de insignificância, todo o sentimento de que nada dá certo, e que eles possam ver a ação sobrenatural do Senhor na vida deles. Opera um milagre, Senhor, restaura a saúde, que caia por terra toda a enfermidade agora, que haja restauração familiar, restauração financeira, que haja restauração conjugal, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, eu declaro o milagre, eu declaro a vitória, em nome de Jesus. Seja abençoado nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Receba a bênção de Deus.